Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Aqui o apóstolo Tiago, nosso irmão em Cristo, está dizendo que nós devemos ter algo em nossa mente. O quê? O que vamos ler a partir de agora. Preste atenção, queridos. É muito importante você entender o conteúdo dessa palavra. Sejam todos prontos para ouvir. Nós temos que estar prontos Prontos para? Tardios para falar e tardios para irar. Ou seja, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ficar nervoso não vai resolver nada, meu irmão. Só vai piorar a situação. Quem crê? Versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Vírgula. Olha que conselho extraordinário. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O que a Bíblia está falando que devemos fazer? Aceitar com humildade a palavra que está sendo implantada dentro de nós, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos repetir todos juntos, falar assim: eu preciso ser humilde para aceitar a palavra de Deus dentro de mim, que é poderosa para salvar a minha alma. Alguém crê nisso aqui, meu irmão? Tem alguém realmente que crê nisso aqui? Então preste atenção que essa palavra é para você. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que não ouve a palavra, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Fala assim: misericórdia, Senhor. Essa semana, querido, eu estava me preparando para ir trabalhar. E eu já tinha tido o meu momento de devocional. Amém? Tem alguém aqui? Tem alguém conversando? Preste atenção, porque Deus não te chamou só para ser ouvinte, não. Ele te chamou para ser praticante. Se você não ouvir, você também não vai conseguir praticar. Então não converse com a pessoa que está do teu lado. Você tem o resto da tua vida para conversar com ela depois que o culto acabar. Mas agora você precisa estar atento para ouvir. Essa semana eu estava, depois do meu momento de devocional, me preparando para trabalhar. E como todos aqui, eu fui dar aquela conferida no espelho. Ó, aqui tem um espelho. Então eu cheguei na frente do espelho, fui pentear o cabelo, arrumar a barba, passei um perfuminho, dei aquela arrumada aqui na roupa. E quando eu estava olhando para o espelho, o Espírito Santo me falou algo. O Espírito Santo falou algo muito especial para mim. E que tem tudo a ver com você. Porque na hora que eu ouvi o Espírito Santo falar isso, eu me prostrei e falei: Senhor, essa é a palavra para a igreja no domingo. Essa é a palavra para transformar aqui dentro. Então fala comigo, revela, desenrola o manto, desemboca o vaso, Senhor. E Jesus falou assim para mim, através do Espírito Santo: diante do espelho você produz a aparência que o homem vê. Mas é diante do trono do Cordeiro de Deus que você produz a aparência que me agrada. Essa frase aqui, meu irmão, que o Espírito Santo falou comigo. Diante do espelho, a gente se preocupa com a imagem que vai chamar a atenção das pessoas. Sim ou não? Mas é diante do trono do Cordeiro de Deus que nós construímos, que nós produzimos a imagem que agrada ao Pai. E se o Espírito Santo não for a fonte de inspiração na tua vida, meu irmão, você nunca vai conseguir agradar o Pai. A nossa alma, ela reproduz luz ou trevas. Vai depender muito da fonte que você está conectado.
Quando eu estou conectado na palavra de Deus, quando eu estou conectado no Espírito Santo, eu vou refletir luz. E Jesus é luz, diga amém. Agora pensa comigo. Alguém aqui tem espelho em casa? Sem julgar. Quantas vezes você se olhou no espelho hoje antes de sair de casa? Muitas. Lá em casa tem um espelho no quarto, um no banheiro e um perto da porta da saída. Eu dou uma olhada no quarto, vou no banheiro, dou mais aquela conferida na porta, antes de sair ainda confiro. Quando eu chego no estacionamento, todo carro que eu passo eu dou aquela olhada. Só sou eu ou tem mais alguém aí? Eu estou pregando aqui de frente para um espelho. Você vai no banheiro ali, quando você sai do banheiro, a primeira coisa que você vai fazer é lavar as mãos, você está de frente para um espelho. É legal ou não é? Meu irmão, não é pecado olhar no espelho. Não é. Mas a Bíblia fala que quando você ouve a palavra e não pratica, você sofre de uma amnésia. Que tipo de amnésia? Você acabou de se olhar no espelho, você viu a tua imagem, quando você saiu, você falou, como é que eu sou mesmo? Como é que é a minha aparência? Com quem eu me pareço? Como é que eu reflito? Qual é a minha imagem? Tem alguém aqui que se olha muito no espelho? Que não perde uma oportunidade? Ou só sou eu? Eu cheguei a um entendimento, querido, que quanto mais a gente se olha no espelho, mais a Bíblia está sendo direcionada para mim. Porque quando a gente olha muito para o espelho, é para relembrar aquilo que a gente esqueceu. Das duas, uma, ou é uma vaidade exagerada, ou é uma memória fraca. Eu acho que além da vaidade exagerada, a Bíblia está falando de nós de forma cirúrgica hoje à noite. Alguém aqui concorda comigo? Muitas pessoas, queridos, se preocupam com a sua imagem interna e a imagem externa. Só que uma grande parcela dá mais atenção para a imagem externa. Ela gasta, por exemplo, 1 hora, acorda de manhã 1 hora mais cedo para se arrumar antes de sair para trabalhar. Como eu disse, eu não tenho nada contra isso, continua. Mas o problema é que investe 1 hora na imagem externa e quando muito, 5 minutos na imagem interna. Na maioria das vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vai mostrar, com o que a gente vai refletir. Então a gente prepara a roupa combinando, a moda, escolhe uma paleta que está em alta, passa aquele perfume, sabe, dá um trato no cabelo, capricha na maquiagem. Mas e a imagem realmente que importa, meu irmão? Quanto tempo você está investindo para construir essa imagem? Porque diante de um espelho você produz, você aperfeiçoa a imagem que vai atrair a atenção dos homens. Mas é diante do trono de Deus que você vai construir a imagem que vai agradar o teu Pai. Quem está entendendo? Que imagem é essa, pastor, que eu tenho que me preocupar? A imagem da sua alma. Fala assim, eu preciso me preocupar mais com a imagem da minha alma. A imagem externa, ela reflete o cuidado, o zelo de quem somos, aqui na terra, de forma natural. E a imagem externa, ela reflete a verdadeira realidade da nossa alma de maneira sobrenatural. Fala assim comigo, eu nasci para ser luz desta terra. Vamos lá. Eu nasci para ser luz dessa terra. Meu irmão, toma cuidado. O diabo quer te apagar. Você nasceu para ter uma imagem, para refletir uma imagem, mas não é uma imagem externa.
Você nasceu para refletir uma imagem que reflete a tua alma pela eternidade. Você tem uma imagem a zelar, mas não é só a tua imagem externa. Continua cuidando da tua aparência. Mas você tem que principalmente dedicar toda a tua vida, com toda a tua alma, com todo o teu esforço, de todo o teu coração, para cuidar da imagem verdadeira da tua alma, que é a imagem de Filho de Deus. Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus foi até o deserto, onde o seu primo, o profeta João, ou Batista, batizava pessoas e pregava: arrependam-se. E quando as pessoas se arrependiam, ele batizava aquelas pessoas no Rio Jordão. Então Jesus foi até ele, quando João avistou Jesus de longe e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus chegou para ele e falou: João, eu vim me batizar. João falou: Jesus, está errado, não é assim. Eu sei quem o Senhor é. Eu não sou digno de carregar tuas sandálias. É o Senhor que tem que me batizar, não eu batizar o Senhor. Jesus falou: João, por enquanto deixa assim. É preciso acontecer desta maneira. Então a Bíblia fala que Jesus foi batizado por João Batista ali nas águas do Rio Jordão. Só que batismo é confissão de pecado. É um ato profético que nós fazemos quando nós nos rendemos a Jesus, e declarando que aquele velho homem, aquela velha natureza de pecado, está sendo lavada nas águas, no sangue do Cordeiro, e nós, a partir daquele momento, queremos nos sujeitar à paternidade do céu. Nós deixamos de ser filhos do pecado para ser filho de Deus, através de Jesus. Amém? Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: e aí, irmão? Jesus não tinha pecado e se batizou. Tem pessoa que está cheia de pecado e não quer se batizar. Se até Jesus, que não tinha pecado, se batizou, por que eu não vou me batizar? Sabe por que Jesus se batizou, meu irmão? Para tirar o argumento da boca daqueles que falam: eu não sou digno, eu não quero, eu não posso, eu acho que não precisa se batizar para ser salvo. Meu irmão, precisa. Se o próprio Jesus, aquele que não tinha pecado, se batizou, imagina eu e você. Quem se batizou aí nas águas, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus se batizou, a Bíblia fala que o céu se abriu. Fala comigo: o céu se abriu. Então veio do céu o Espírito Santo, em uma forma, trazendo uma imagem semelhante à de uma pomba, e pousou sobre Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, após o batismo, batizou Jesus, ungiu Jesus. E já que o céu abriu, uma voz bradou, a voz do Pai, a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, bradou semelhante a um som do trovão: esse é o meu filho em quem me comprazo, esse é o meu filho que me dá prazer, esse é o filho que traz alegria no meu coração. Ou seja, Deus estava afirmando que Jesus é filho, filho do amor, Jesus dá prazer nele. Quem entende, diga aleluia. Isso foi em Mateus capítulo 3. Mas em Mateus capítulo 4, queridos, a Bíblia fala que o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, o transportou para o deserto. Jesus estava num período de 40 dias e 40 noites de jejum. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. E após esse final de jejum, o que todo mundo faz quando encerra o jejum? Senta e vai comer. Por quê? Porque comida, depois de um longo período de jejum, é o maior tesouro, é a nossa maior necessidade. E o tentador, ou seja, o diabo, veio ali diante de Jesus, percebeu a fraqueza dele, e o que ele fez? Qual foi a primeira palavra que o diabo falou com Jesus, no momento que tentava ele, testava ele? Mateus 4:3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, o que ele pôs em prova ali? A paternidade.
O Pai acabou de rasgar os céus, de liberar o Espírito, de ungir Jesus e declarar sobre todo o universo: Ele é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. E o que o diabo vem fazer? Pôr em dúvida a palavra de Deus. Quantas vezes o inimigo usou boca de amigos, boca de pessoas, ou até mesmo a tua alma, para colocar em xeque a palavra de Deus na tua vida? Quantas vezes o inimigo tentou apagar a luz de Jesus dentro de você, fazendo você duvidar da palavra de Deus? Se foi assim com Jesus, meu irmão, é assim conosco também. O inimigo aqui, que ele tentou de uma forma astuta, tentar tirar ali a convicção de Jesus. Foi por isso que o Pai se antecipou, lá em Mateus 3. Filho, eu te amo, você é meu filho. E o Pai falou assim para Jesus, eu estou parafraseando agora a Bíblia. O Pai disse para Jesus assim: Jesus, não se esqueça jamais, você é meu filho amado. Põe a mão no teu coração e fala assim: eu sou um filho amado. Repete aí pelo menos para umas 3 pessoas ao teu redor: você é um filho amado. Vai, todo mundo, profetiza: você é filho amado, você é filho amado. Profetiza, vai, fala para mais de um. Você é um filho amado, aleluia. E hoje você precisa aprender algo muito importante. Deus afirmou que Jesus era o filho amado, mas Ele não fez isso, meu irmão, somente para deixar a convicção na alma de Jesus. Ele fez isso, queridos, para deixar uma mensagem que eu e você precisa aprender de forma clara hoje aqui. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Jesus ainda não tinha feito milagres. Jesus não tinha ressuscitado morto. Jesus não tinha multiplicado pães. Jesus não tinha pregado e convertido ninguém. Naquele momento, Jesus era apenas filho amado. Então, qual que é a mensagem que nós recebemos aqui? O Pai falou que Jesus é filho amado, não pelo que ele fez, não pelo talento que ele tem, não pela disposição que ele apresentou, simplesmente por quem ele é. Deus não escolheu você para ser luz, porque você é talentoso, porque você sabe fazer algo, você sabe pregar, ou porque você decidiu algo. Ele te chamou para ser luz nessa terra, porque ele olhou para você, e através do sangue do seu filho Jesus, ele também te fez filho. Você é filho apesar de tudo, não importa o teu pecado, não importa o teu talento, não importa o que você faz ou você deixa de fazer, simplesmente Ele te escolheu, e Ele te chama de filho, e Ele já decretou algo sobre a tua vida. Se você entende, diga aleluia. Não foi pelo que Jesus fez, não é pelo que você faz, não é pelo que você vai fazer, é pelo que você é, diga amém. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Lembra que eu falei? Sem o Espírito Santo não há igreja, não há ministério, não há salvação, não se mantém, não existe continuidade. É pelo Espírito, é o Espírito que testifica, é o Espírito através do nome e do sangue de Jesus que nos torna filho. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiro. Fala assim: eu sou filho. Não, vamos falar com convicção. Vamos dizer que tem uma mala aqui de 1 milhão. Para todo aquele que tiver certeza que é filho de Deus, vai receber essa mala. Aí como é que você vai falar? Como é que é? Não, você não está nem convencido, você vai me convencer a te entregar a mala. Vamos lá. Ah, melhorou. Querido, eu tenho uma coisa melhor para você. A mala não tem 1 milhão. A mala tem salvação, tem paternidade, tem autoridade. Então não é pelo 1 milhão, é pela paternidade. O que é que você vai dizer? Aleluia. Se nós somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é uma pessoa co-herdeira? O que é co-herdeiro? O que é esse prefixo co? Ali, antes do herdeiros, quer dizer? Co é aquele que compartilha. Então, nós somos filhos e nós compartilhamos a herança do céu com Jesus. E
de fato, se participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. O que é participar do sofrimento de Jesus? Jesus diz que tem um preço para ser discípulo dele. Quem lembra esse preço? Fala assim: abrir mão da minha vontade. As pessoas falam: mas o discipulado com Jesus é de graça. Quem disse? O discipulado com Jesus custa tudo o que você tem, meu irmão. É tudo, não existe uma reserva. Eu vou guardar um pouquinho aqui. Não, é tudo ou nada. Se você, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de ser meu discípulo. Então você quer participar da herança? Aprenda a negar a tua vontade para fazer a vontade dele. Quem entende, diga amém. Então, quando eu creio que Jesus é o meu único, suficiente Senhor e Salvador, eu entrego a minha alma para Ele, então eu me torno filho, mas mais do que filho, eu me torno cordeiro das promessas de Deus. E mais uma vez, querido, não é pelo que fazemos, não é pelos nossos talentos, não é impossível para o homem conquistar salvação, somente podemos nos tornar filhos por meio do Filho de Deus, Jesus. E a principal herança que nós temos em Cristo é a imagem de Filho de Deus. Fala assim: a minha principal herança. Não, vamos lá, gente, esqueceu? Por uma mala de 1 milhão, você já ficou todo assanhadinho? Vamos lá, fala assim: pela herança em Cristo. Eu tenho uma imagem. A imagem de Filho de Deus. Amém? Essa imagem, querido, ela é preciso ter muita fé. Porque é uma imagem que você não enxerga. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha aí, dá aquela olhada assim. Agora olha aqui para mim. Você consegue ver o que tem aqui dentro? Você consegue ver o que tem dentro da alma da pessoa que você olhou aí agora? Por que não? Porque é uma imagem natural que nós estamos vendo. A imagem que Deus nos fez, ela é uma imagem invisível. Olha só, Colossenses 1,15. Está falando que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Deus com D maiúsculo, o primogênito de toda a criação. Quem é esse? Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, se eu olho para Jesus, eu enxergo o Pai. Quem já viu isso escrito na Bíblia? Aquele que conhece a mim, conhece ao Pai. Aquele que enxerga a mim, enxerga o Pai. Aquele que vem a mim, virá o Pai. Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou a porta que conduz ao Pai. É impossível chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus possui essa imagem, querido. E por ser uma imagem visível, ela precisa de fé para enxergá-lo. O que é fé? Eu creio naquilo que eu sei que existe, que eu creio que existe, mas embora eu não consiga enxergar. Então, por isso que Jesus tem essa imagem do Deus invisível. Em Gênesis 1:26, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa imagem, querido, Deus definiu para que cada um de nós possa ter. E antes de nos formar, Ele primeiro nos criou do pó da terra, soprou vida. E Ele nos formou quando nós recebemos o Espírito Santo. Ele nos fez criatura e nos formou filho através do sangue de Jesus. Quem entende isso? Ele soprou vida, Ele trouxe o Espírito, Ele trouxe a parte poderosa dEle para morar dentro da gente. Para quê? Para a gente permanecer com a imagem de filho. Diga amém. Mas como eu disse, não é uma imagem externa, é uma imagem interna. E essa imagem interna aqui na terra, ela reflete como? Fala assim: a minha imagem de filho de Deus reflete no meu caráter. Mais uma vez, a imagem de filho de Deus aqui na terra reflete no meu caráter. E aí? Deus está olhando para você e está enxergando o teu caráter. O que Ele está vendo? Luz ou trevas?
Quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, ele afirmou isso, querido, baseado na imagem que ele tem do Pai. Ele falou isso baseado na imagem que ele tem, na sua essência, porque ele diz que é luz. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse que é o quê? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Largar tudo, pagar o preço, abrir mão da justiça do homem, abrir mão da ganância, do pecado, abrir mão de tudo aquilo que eu sei para aprender o que Jesus quer me ensinar, vai me fazer andar em luz. Para me receber tudo isso, eu tenho que seguir Jesus, ou seja, andar nos passos, andar no caminho, andar na palavra, andar naquilo que o Espírito Santo quer implantar dentro de mim através da sua palavra. Quando Jesus falou para você que você é luz do mundo, ele falou isso porque ele é co-herdeiro conosco, ele divide a herança do Pai. Jesus é filho e ele nos fez filho, e se eu também sou filho de Deus, eu também tenho a responsabilidade de brilhar luz nessa terra. E o inimigo sabe disso. O inimigo olha para você, meu irmão, ele olha assim, ó, ele não consegue olhar direto. Por quê? Porque ele vê Jesus em você. E o que ele quer fazer? Ele quer roubar o teu destino profético. Ele quer te distrair. Ele quer tirar você do alvo. Ele quer apagar você. Ele não gosta da luz que reflete da tua alma. Ele quer apagar você de qualquer maneira. É por isso que ele lança a armadilha no seu caminho todo dia, o tempo todo. Até quando você sai de casa para vir para a igreja, ele põe a armadilha. Você está sentindo falta de alguém aqui hoje no culto? Sim ou não? Eu estou sentindo. Tem dia que eu fico mais triste. Eu fico triste pelos que não vieram, ao invés de me alegrar pelos que vieram. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu sou um pastor, meu irmão. Pastor cuida da ovelha. Pastor tem um cuidado. E eu sei que aquele que não veio no culto é porque o inimigo caiu, lançou a armadilha e ele caiu. O inimigo trabalha 24 horas por dia para tirar as pessoas, para apagar a luz, para impedir que a pessoa alcance o seu destino profético. O inimigo trabalha para bagunçar a tua casa, bagunçar teu casamento, para bagunçar a tua vida, para apagar a luz da tua essência principal, que é a imagem e semelhança do Filho de Deus. O que ele faz? Ele lança a armadilha para te atrair para as coisas da carne. Que tipo de armadilha é essa? Imoralidade, ganância, vingança, justiça humana. Alguém está vendo seu caráter descrito hoje aqui? O diabo, meu irmão, tenta imprimir na sua alma a imagem das trevas, que rouba o brilho da imagem do Filho de Deus. Essa imagem Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. O diabo tenta imprimir a imagem de servo das trevas na tua alma. A palavra diabo vem do latim diabolos, que quer dizer inimigo da alma dos homens. Ou seja, acusador. Ele lança a semente, ele te fisga, ele facilita tudo para você pecar. Você cai como um patinho, você peca, e o que ele começa? Acusar. E quando você está acusado, quando você está pecando, você não tem tempo. Não tem tempo para quê? Para brilhar Jesus. Como é que o inimigo consegue te manter preso e roubar, apagando a tua luz? Ele começa a falar o que você quer ouvir. Sabe por que tem fofoca? Porque fofoca é gostoso. Fofoca atrai, porque o assunto é falar mal de alguém, é denegrir a imagem de alguém. Sabe quando a gente fofoca, sabe o que a gente está fazendo? A gente está falando contra o Filho de Deus, aquele que tem a imagem e semelhança do próprio Criador. Daí a gente se torna juiz, todo mundo vira Alexandre de Moraes, e começa a meter o malho. Ah, porque eu não concordo com isso, você viu, menino? Mulher, amiga. Está um trem agora assim, né?
Amigo, você viu o que ele fez? Ele falou isso, e que não sei o que, blá, 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 e o diabo está abraçando, e a primeira coisa que ele fala quando ele te envolve, a primeira coisa que ele faz quando ele começa a apagar a tua vida, quando ele começa a apagar a tua luz, quando ele faz você esquecer a imagem que você reflete, a primeira coisa que ele fala é, você precisa ser feliz. Você vai para a igreja para quê? Domingo é dia, é happy day. Domingo é dia da alegria. Daí ele te leva para o bar, para o prostíbulo, para a droga. Ele te afasta da comunhão, da família, dos amigos. Ele apaga a tua alma te afastando de Deus. Depois que ele consegue te atrair, o que ele faz? Te joga lá no fundo do poço. É como aquela lanterna que perdeu a função. Você não usa, então fica no fundo da gaveta. Não serve para nada, no lugar mais escuro. O inimigo simplesmente mata, rouba e destrói você, te abandonando na sarjeta. Você se torna um caco, você se torna um lixo, você se torna escória. Mas o único que te ama a ponto de entrar lá naquela gaveta escura, o único que te ama capaz de derramar o próprio sangue, de pagar o preço por você, chama-se Jesus. É o nome de Jesus, o único nome através do qual nós receberemos salvação. Não existe nome, não existe religião fora de Cristo que traga salvação. Jesus é o único Senhor e Salvador, intercessor da nossa alma. Se você crê nisso, diga amém. Meu irmão, existe mais de uma maneira de ser feliz em Cristo. O inimigo fala que você tem que ser feliz nas trevas. Como é que eu vou ser feliz nas trevas? Ninguém vai ver. Você consegue enxergar alguma coisa no escuro? Sim ou não? Que graça tem? Que graça eu vou ter para produzir um look, para produzir aquele, sabe, aquela aparência, se eu vou sair no escuro ninguém vai me ver? Meu irmão, por isso que a imagem externa ela é tão vulgar, comparada à imagem da alma. Quando você entende que você nasceu para brilhar, luz só brilha onde? Onde é que você identifica luz? Tem alguém aqui? Onde é que a gente identifica luz? No escuro. Jesus chamou você para ser luz e fazer a diferença no meio das trevas. Jesus chamou você porque Ele te ama. Vamos fazer algo bem profético? Vamos falar algo bem poderoso para a pessoa que está do nosso lado? Amém ou não amém? Amém. Fala para ele assim, Jesus te ama. Agora vira e fala para o outro, Jesus te ama. A nossa imagem, meu irmão, está ligada àquilo que é importante para nós. As grandes empresas, por exemplo, patrocinam o esporte, patrocinam algumas ações e vinculam a sua imagem. Eu me lembro um tempos atrás que teve um grande jogador de futebol que se envolveu em um escândalo com droga, com prostituição. E aconteceu um escândalo aí e tinha uma grande empresa que patrocinava ele. A primeira coisa que a empresa fez foi cortar o patrocínio. Tipo assim, desvinculei a minha imagem daquele cara. Jesus pegou uma moeda e perguntou para o discípulo. A moeda era de 1 denário e falou, de quem é essa imagem que está nesse dinheiro? Falaram, a imagem é de César. E Jesus falou, então dá a César o que é de César. Porque César, o imperador de Roma, mandou cunhar a sua imagem numa moeda, por quê? Porque dinheiro para ele é importante. A imagem dele diante do povo, diante das pessoas, toda vez que as pessoas pegarem o dinheiro, vai ligar a importância da imagem de César com aquele dinheiro. César mandou pôr a imagem dele no dinheiro, porque dinheiro é importante para ele. Jesus, o Pai, o Espírito Santo decidiram em comum, em concordância falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por quê? Nós somos importantes para Deus. Ele nos escolheu, meu irmão. É por isso que nós não podemos deixar o inimigo nos roubar, não podemos deixar o inimigo apagar a nossa imagem, o inimigo vai sujar a nossa imagem com condenação e acusação. Nós podemos lutar contra isso, quem crê diga amém. Tudo o que você deve fazer para Deus, meu irmão, você deve consagrar.
Nós estamos no mês que a palavra rema é prazer em obedecer. E o versículo é Colossenses 3, 23 e 24, que diz que tudo quanto formos fazer, nós devemos fazer como se fosse para Deus, não para o homem. Porque é de Jesus o Cristo, ou seja, ungido, o Filho de Deus, que nós iremos receber a herança da promessa, a herança da recompensa. Fazer para Deus tudo, todas as coisas. Consagrar a Deus, da coisa mais simples do nosso dia até a mais complexa. Todos os dias quando eu acordo, eu começo consagrando meu dia ao Senhor. Eu consagro o meu trabalho, eu consagro minha família, eu consagro você, não exatamente nessa ordem, eu começo primeiro porque as coisas mais importantes, e a coisa mais importante para mim é Deus. É por isso que todos os dias eu falo, Senhor, o Senhor é soberano sobre a minha vida, o Senhor é Pai de amor, é Pai de misericórdia, o Senhor é o caminho, é a luz, o Senhor é o início, é o caminho, é o final, porque com Deus até não existe final, meu irmão, é só continuidade. Eu adoro a Deus, eu confio a Ele e deixo claro, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu só oro para Ti. A resposta da minha vida e consagrar, a gente entendeu que é entregar e confiar, sim ou não? Repete comigo assim, consagrar é entregar e confiar. Então quando você começa a consagrar, ou seja, entregar o teu dia, as tuas ações, reações, palavras, tudo que você vai fazer ao Senhor, das simples às mais complexas, você vai vivendo uma proteção, você vai vivendo uma transformação, porque você está conectando a bateria da tua alma na luz da vida, na fonte de vida eterna, e a Bíblia fala, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, quando você está conectado a Deus, da tua alma vai sair vida, vida é luz, vida é poder, vida é fogo, vida é alegria, vida é prazer. Você não vai mais viver, meu irmão, desconectado. Consagrar é você fazer tudo para Deus. Sabe o que isso vai refletir? Sabe o que isso vai influenciar? Sabe qual vai ser o resultado de quando você consagra tudo para Deus? Você começa a fazer tudo com temor. Fala assim comigo, temor. É exatamente, meu irmão. No trânsito você não vai mais xingar a pessoa. No ônibus você não vai correr para sentar na frente daquele irmão. Você está sentado, por exemplo, na cadeira lá, daí entra uma senhorinha, um idoso, você finge que está dormindo. Na hora da comida ali, você está com tanta fome, você quer ir na frente para pegar a melhor parte. Na hora de colocar o lixo lá na lixeira, você vai fazer isso com temor. Como assim, pastor? Porque até nos pequenos detalhes da vida, tudo o que você for fazer é abrir uma porta, é trancar uma fechadura, é limpar uma gaveta, é dar um bom dia, é dar um abraço, é dar um sorriso. Você vai fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens. Olha aqui para mim. Como é que você tem aprontado a tua imagem todos os dias? Eu não estou falando dessa imagem externa. Estou falando da imagem da tua alma. Tudo que você vai fazer no teu trabalho, na tua família, na tua casa, tudo você faz para Deus ou você faz para os homens? A mulher prepara a comida para agradar o marido e os filhos. Está errado. O marido sai para trabalhar porque tem que ganhar o sustento para trazer para a esposa e para os filhos, para dar um status legal, para dar um conforto para a família. Está errado. O filho vai para a escola para estudar, para tirar uma boa nota, para ser aprovado em todas as matérias, para mostrar para o pai e ele ter prazer dele. Está errado, meu irmão. Aos olhos do mundo isso aí não tem problema nenhum. A mulher faz tudo em casa para agradar o marido e os filhos. O marido faz tudo para sustentar a família e honrá-la. Os filhos faz tudo para gerar alegria nos pais. Aos olhos do mundo isso é normal. E nos olhos de Deus, isso também agrada a Deus, mas isso aí não pode ser o cargo-chefe da tua vida. A Bíblia fala para você
colocar Deus em primeiro lugar, para Deus ser a prioridade na tua vida em tudo. E se Deus for prioridade, você, mulher, vai preparar o alimento, vai cuidar da casa, vai cuidar da família, fazendo isso para Deus, porque isso vai chamar a atenção e Deus vai abençoar a tua família. Você, marido, vai fazer de tudo para honrar tua esposa, teus filhos, guardar a tua casa, proteger de todo mal. Isso agrada a Deus e isso vai trazer proteção, vai trazer prosperidade, vai trazer vida. Filho, tudo que você vai fazer para Deus, mas isso vai honrar a Deus e vai honrar teus pais, e isso traz galardão para a tua família. Ou seja, das menores coisas, até mesmo pentear o cabelo, escovar os dentes, se você fizer para Deus, você vai receber galardão em Deus. Se você crê nisso, diga amém. Por que eu estou falando isso? Porque é dessa forma que você vai lutar contra as astutas ciladas do inimigo para apagar a tua luz, para roubar a tua imagem de filho, para tirar de você a lembrança, para tirar da tua mente a palavra que está sendo implantada dentro de você agora. Como é que eu faço isso? Primeiro, colocando excelência em tudo que eu for fazer, não esperando o conselho dos homens, não esperando reconhecimento, aplauso ou glória aqui da terra, mas fazendo para Deus. Ai, pastor, mas eu faço aqui nessa casa, ninguém me reconhece. Já ouviu isso aqui em alguma família? Sim ou não? Continua fazendo, meu irmão. Continua fazendo, minha irmã. Quem precisa ver, de fato, está enxergando. A Bíblia fala que Deus diz assim: eu não tirarei os meus olhos deste lugar. No Salmo 139, o salmista diz que não adianta ele fugir, porque qualquer lugar do universo que ele se esconder, que ele tentar fugir, Deus vai estar lá. Então, quem de fato precisa ser plateia no teu dia, Ele está de olho em você. E estes olhos são os olhos de Deus. Se você entende, diga amém. Segundo passo, como é que eu faço para vencer o inimigo, para impedir que ele apague a minha imagem de filho de Deus, para que ele ofusque a minha luz? Está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Como é que eu me submeto a Deus? Consagrando tudo que é Ele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, jamais ele vai te decepcionar. Deus vai suprir, vai realizar, vai proteger os desejos do teu coração. Ou seja, deleite no Senhor. Deleitar no Senhor é sentir prazer. Então, submetam-se a Deus. Como? Consagrando tudo que você vai fazer. Resistam ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Consagrando minha vida para Deus, até nas pequenas coisas. E ele fugirá de vocês. Meu irmão, nem o diabo, preste atenção, nem o diabo quer andar com uma pessoa que não dá atenção para ele. O diabo vai insistir tanto para andar contigo, o diabo vai insistir tanto para fazer parte do teu dia, que quando você começar a ignorar ele, quando você resistir a ele, ele vai falar: ih, aqui eu não tenho mais tempo não, Jesus domina tudo, tudo que ele faz consagra para Jesus, tudo que ele faz bem feito. Porque a Bíblia fala que nós não temos um Deus de desorganização, um Deus de bagunça, nós temos um Deus de ordem, de decência. Então o diabo vai falar: ih, aqui não é meu lugar. Então, se você se submete a Deus, você resiste a Satanás, ele vai fugir da tua vida. Quem crê nisso? Vença o inimigo, meu irmão, se rendendo à vontade de Deus. E obedecer essa vontade, ela gera prazer na tua alma. Quando se torna um hábito dentro de você. A Bíblia fala, né? O próprio Jesus fala: dá para César o que é de César. E dá honra a quem tem honra. E eu preciso dar honra à equipe de discípulos dessa igreja. A minha esposa, meus filhos, os 12 dessa igreja, junto com os 12 da família Betel Vila Verde, os 12 da família Betel de Paraná. E eu preciso dar honra a todos vocês. Esse final de semana nós tivemos uma ação para arrecadarmos fundo, para podermos ajudar em algumas demandas financeiras da igreja. E teve algumas pessoas que eu conversei, que eu via neles o prazer em servir, o prazer em obedecer. Sabe o que é isso? Consagrar as pequenas coisas para Deus. É submeter a Deus e resistir Satanás. Fizeram, não vou nem falar fizemos. Porque na sexta-feira eu tinha um compromisso. Então eu falei: eu não vou, eu confio na equipe.
Estava tudo ok, deixei todo mundo aqui. No sábado de manhã, amanheci com a garganta fechada e a coluna travada. Estou aqui à base de remédio. Confiei. Sabe o que aconteceu? Todos serviram com excelência. Vencemos, conseguimos bater a meta demarcada, até ultrapassou um pouquinho. Por quê? Porque pessoas têm prazer em servir, tem pessoas que têm prazer em obedecer, tem pessoas que têm prazer em fazer a vontade de Deus representando a sua igreja, tem pessoas que amam refletir a imagem de Jesus para transformar um ambiente de trevas. Então que Deus seja honrado, louvado, que Deus seja exaltado na vida da equipe dessa igreja, que se uniu neste final de semana para a gente promover esse evento, que trouxe alguns recursos para ajudar na demanda financeira da igreja. Quem se alegra com isso, diga amém. Amém. Pastor, como é que eu faço para consagrar minha vida e obedecer a Deus em tudo, não errar em nada? Meu irmão, você vai errar. Se você acha que obedecer a Deus é ser perfeito, está errado. Você não obedece a Deus porque você é perfeito. Você obedece a Deus para ser aperfeiçoado ao longo da tua vida. Já pensou? Estalar de dedos, todos os seus problemas se acabarem, inclusive o teu caráter ser transformado da água para o vinho? Então para que culto todo domingo? Para que ler Bíblia todos os dias? Para que discipulado? Para que célula? Para que encontro? Para que eventos? Semana que vem temos um culto de casais. Para que culto de casais? Se o problema é só entrar diante de Deus e Deus vai resolver. Não é assim, meu irmão. Nós não entramos diante de Deus porque somos perfeitos. Nós nos rendemos, nos submetemos, nós expulsamos Satanás da nossa vida para sermos aperfeiçoados. Por que isso acontece? Porque isso agrada ao Pai. É o processo. Não dá, queridos, para ficar tudo certo da noite para o dia. Nós somos homens e mulheres, seres imperfeitos, que nasceu com o objetivo de reproduzir a imagem de Cristo. Pastor, você está dizendo que a imagem de Cristo é imperfeita? Não. A imagem de Cristo, ela não quer dizer perfeição quando se trata de nós. Ela quer dizer proteção, ela quer dizer aliança, ela quer dizer submissão, ela quer dizer frutos. Quando você deixa Jesus governar a tua vida, quando você começa a dar passos, mesmo errando, na direção do trono da glória do Cordeiro Santo, todos os dias o Senhor transforma uma área da tua vida. Todos os dias Deus muda alguma coisinha dentro de você, pequenininha aos olhos de alguns, mas enormes aos olhos de Deus. Quantas coisas Deus já começou a transformar dentro de você? Eu vivo esse processo a vida inteira. Todos os dias eu aprendo um pouquinho da vontade de Deus. Todos os dias eu me coloco à prova. Espera aí, se fosse Jesus nessa situação aqui agora que eu estou vivendo, o que ele faria? Você está no trânsito. E tem um sujeito ali brigando com você, te ofendendo, sei lá, de alguma maneira começou aquela crise. Aí você fala, no meu caso, o que Jesus faria? Acelera, passa por cima? Ô, meu irmão, me perdoa. Aí o cara pega um porrete e vem para cima de você e você fala o quê? Meu irmão, me perdoa? Saída pela esquerda. Urgente. A imagem e semelhança que Deus formou na nossa alma é a imagem de Cristo, é a imagem da perfeição, é a imagem do poder, é a imagem da vida que nós devemos reproduzir. Essa imagem, ela é refletida hoje no nosso caráter. Como é que está o teu caráter, meu irmão? Está cheio de falhas. Glória a Deus. O Espírito Santo ama um cenário complicado para transformar. Tem complicação aí? Não olha para o teu irmão não, olha para você. Tem complicação aí na tua vida? Tem deformação no teu caráter? É por isso que Deus te escolheu, para transformar o teu caráter e ser glorificado todos os dias, porque toda vez que você dá um bom testemunho, fruto da transformação, da presença de Deus na tua vida, Jesus é glorificado. Pastor, como é que eu aprendo
a conhecer a vontade de Deus e obedecer? Na Bíblia. Vamos voltar lá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Por favor, mídia. E já deixei que a gente vai continuar. Tiago 1, 22. 22, isso. O que a Bíblia está falando ali? O que a Bíblia está falando? Que se você veio para o culto, você só ouviu a palavra e vai esquecer dela no final ali. Qual a diferença de você ter ido para um show de rap, de funk ou um show de rock? Eu já vi pessoas sair de um show de rock mais influenciado do que crente quando sai do culto. Porque a pessoa sai de um show, e olha no meu trabalho, eu pego muitas pessoas desses eventos para levar para casa, as pessoas saem vibrando. Puxa, ele cantou aquela música. Ah, ela foi uma monstra, cantou aquela música. Ai, como eu amo. Aí você sai com o crente da igreja que vai dar carona para ele fala de tudo menos a palavra. Ele fala de tudo menos do que Deus falou com ele. Ou seja, é uma pessoa que veio disposta a ouvir, mas é uma pessoa que não saiu disposta a obedecer, disposta a praticar. Onde está o prazer em obedecer na vida dessa pessoa, meu irmão? Cadê o caráter de Jesus impresso? Sabe por que você veio aqui? Para você ser cheio da palavra de Deus. E você precisa ter humildade para receber a palavra de Deus que está sendo implantada na tua alma. Fala assim, eu preciso de humildade. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque você está enganando a si mesmo. É por isso que a gente se olha no espelho tantas vezes, porque a gente está procurando um vazio. Não é na nossa aparência, é no interior da nossa alma. Aquele que tem convicção de quem ele é em Cristo, meu irmão, diante da tentação, ele não pensa duas vezes, diante da armadilha, diante da seta do maligno, ele não titubeia em dois pensamentos. Olha, eu estou precisando de uma grana, esse esquema aí é perigoso, mas se eu acertar, eu vou resolver minha vida. Vai não, meu irmão. O que tem convicção em Deus, não se mistura com as coisas deste mundo, não negocia. Você não se corrompe. Você sofre as aflições com Cristo porque você é herdeiro da promessa. A nossa herança é principalmente na eternidade com Ele, lá na Jerusalém Celestial. Praticar a palavra. Como é que eu pratico a palavra? Ouvindo. Conhecendo. Aceitando ela aqui dentro, deixando ela transformar o nosso interior. Mas se você é daqueles crentes que não pega a Bíblia para ler, que não medita na palavra de Deus de dia e de noite, você vai aceitar fácil a sugestão do diabo. Você precisa ser feliz. Fuma esse negocinho aqui, bebe esse trenzinho aqui, olha, vamos ali na casa de fulano, vamos participar de uma festinha ali, vamos adulterar, vamos se vingar. Quem ele pensa que é para fazer isso conosco? Vamos lá, vamos agredir, vamos matar, vamos justificar a nossa raiva. Quando você tem convicção de que você é filho, você entende que Ele te ama. E quando você entende que Deus te ama, não é qualquer palavra contrária, não é ofensa, não é nada que vai denegrir o teu caráter. Ah, mas falaram mal de você, te acusaram, amém. Olha, ele falou isso porque não me conhece. O problema, meu irmão, é que muitas vezes o diabo está falando, e não é nem mentira. O problema não é o diabo acusar, o problema é o diabo ter razão. Ah, mas esse aí é ladrão. Aí a pessoa fica toda irritada. Ah, mas eu vou lá e vou quebrar a cara dele e me chamar de ladrão. Peraí, tu é santo mesmo? Você não rouba? Claro que não. E onde é que você dizima? Onde é que você entrega seu dízimo? A Bíblia fala, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante, que vocês me roubam. Isso é Deus falando. Então você se esquece que é filho, você se esquece que Ele te ama. Qualquer ofensa, qualquer palavra contrária que vem contra você, você perde a bênção, vai lá e mata, rouba e destrói. Ou seja, você
reflete a imagem das trevas, você participa mais com o inferno do que dá lugar para Deus na tua vida. Que atire a primeira pedra aquele que nunca fez isso, aquele que nunca pensou em desistir. Alguém aqui já pensou em desistir? Sabe por que a gente pensa em desistir? Porque a gente se esquece que é filho de Deus. Quantos processos no reino de Deus você começou e deixou para trás? Quantos momentos você não se submete, por exemplo, a fazer parte de uma célula? O que acontece numa célula? Palavra de Deus. O que acontece no discipulado? Palavra de Deus. O que acontece numa reunião de oração? Palavra de Deus. Por que é palavra de Deus? Porque é na palavra de Deus que está a chave para a transformação do nosso caráter. Eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou pôr em prática na minha vida, mesmo que seja nas pequenas coisas, porque aquele que se põe fiel no pouco, Deus o levará para ser fiel também no mundo. Porque se você não é fiel no pouco, você nunca vai conseguir ser fiel no muito. Primeiro que nem chega lá. Por que esse silêncio? Não tem nenhum glória a Deus, aleluia, uhul. Deus está falando aí? Glória a Deus, meu irmão. A palavra de Deus só tem uma forma de nos transformar. É quando a gente coloca ela em prática. Tiago capítulo 1, versículo 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Quem quer ser feliz? Bem-aventurado significa feliz plenamente. Olha outra versão aqui, que eu tenho aqui da NVI também. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz, meu irmão? Começa a ler Bíblia. Começa a pôr em prática. A Bíblia fala, quando você estiver diante de uma crise, de uma briga, de uma ofensa, você vai falar, poxa, a palavra de Deus fala que eu devo perdoar a pessoa 70 vezes, 7 vezes ao dia. Aí a Bíblia fala assim, mas quando um inimigo me obrigar a andar uma milha, Jesus fala para andar 2. Porque a primeira milha você vai na obrigação, na segunda você já pôs a mão no ombro, você já começa a falar, você sabe por que eu estou andando com você aqui? Porque eu te amo. O inimigo, não, eu te odeio, não, mas não tem problema. Você pode me odiar. Se Jesus me ama, o teu ódio não faz diferença. Você sabia que se você se render para Jesus, Ele também vai transformar a tua vida? Isso chama-se o poder transformador da segunda milha. Por que isso acontece na vida de muitos? Porque a palavra de Deus está aqui dentro. A palavra de Deus humildemente foi aceita, foi implantada. E quando a palavra é implantada na nossa alma, ela tem poder para salvar, para transformar. Se você entende, diga amém. Aceite a palavra de Deus ser implantada na sua mente, meu irmão. Manda a tristeza embora. Traz a verdadeira fidelidade, que é fruto que ativa a felicidade na tua alma. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Pratique, pois o que sustenta nossa imagem espiritual de filho de Deus é praticar a palavra. E quando você está sofrendo acusações, injúrias, perseguições, quando você está servindo, você está praticando a palavra de Deus, sabe o que acontece? O céu se abre. O Espírito Santo vem e te abraça. E uma voz como a de trovão brada para todo o universo ouvir: Ele é meu filho, ela é minha filha, eu os amo, porque eles me dão prazer. Se a tua vida dá prazer em Deus, o teu prazer é conhecer e obedecer a sua vontade. Nós estamos aqui hoje para celebrar
a ceia do Senhor. E nós não fazemos isso por obrigação. Nós não fazemos isso por um ritual religioso. Nós não fazemos isso apenas por fazer, porque toda igreja de crente tem que fazer. Nós fazemos porque está escrito na Bíblia. Porque as Escrituras nos inspiram a fazer. E toda vez que nós comemos a ceia do Senhor, nós fazemos isso com um propósito. Qual que é esse propósito? Celebrar Jesus. Fala assim, tomar a ceia é celebrar Jesus. Quando nós tomamos a ceia, nós não fazemos isso para ser condenado. Nós fazemos isso para lembrar do ministério de Jesus. Porque ele diz assim, ó, comam do pão como se fosse o meu corpo. Bebam desse cálice de suco de uva como se fosse o meu sangue, porque o meu corpo foi entregue por vocês. O meu sangue foi derramado por causa de vocês. É por causa da entrega do meu sangue e do meu corpo na cruz do Calvário que vocês podem viver, que vocês têm os pecados perdoados, é que vocês podem se tornar filhos. Pastor, mas por que eu tenho que fazer isso todo mês? Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente esquece. É por isso que começamos dentro do versículo que diz, irmãos, ativem, façam isso, aceite essa palavra na sua mente, ou seja, não se esqueçam disso, que por causa do pecado, nós devemos nos reconciliar com Ele todos os dias. A ceia não é um ritual religioso, a ceia é uma oportunidade que nós temos de celebrar Jesus todos os meses. Sabe o que é celebrar a ceia? É praticar a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós temos a nossa alma conectada na fonte de vida. E nós resplandecemos Jesus. Que o teu caráter, meu irmão, seja transformado todos os dias. Que das pequenas às grandes coisas, das ações, das reações, das atitudes, das palavras que você for falar todos os dias, possam ser para a glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que matava, aquele que se prostituía, aquele que amaldiçoava, não faça mais, mas antes seja transformado. Pastor, eu menti e voltei a mentir. Se arrepende, para, porque aquele que confessa o pecado e o deixa, esse prospera, esse recebe o perdão, esse entra no galardão do Senhor. É desse daí que o Pai se alegra, é desse daí que o Espírito Santo vem e que o Pai se agrada. Porque o Espírito Santo, meu irmão, é o selo da aprovação do Pai na tua vida. Ele não precisa provar que te ama. Que a Bíblia fala que nada vai diminuir o amor do Pai por nós. Mas quando o Espírito Santo vem, é sinal que o Pai se agradou de você. Porque Jesus disse, olha, eu só habito nele, junto com meu Pai e com o Espírito Santo, quando ele guarda os meus mandamentos e o obedece. Onde é que estão os mandamentos de Deus? Nas Escrituras. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver o sobrenatural? Leia a Bíblia, medita na Bíblia, traz para a tua vida. Comece a praticar nas pequenas coisas. E você vai ver a tua vida se desenrolar no sobrenatural. Desde o início do ano o Senhor tem nos revelado que o sobrenatural de Deus se descortina, se revela nas pequenas coisas. A gente espera o sobrenatural nas coisas grandes, nos grandes eventos. É no teu sono, é no teu descanso, é na tua refeição, é no teu banho, é na tua tarefa diária, que o sobrenatural de Deus vai se revelando dentro de você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de refletir a luz de Cristo, que é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito na nossa vida, como cordeiros de Cristo. Nós sabemos também que temos a responsabilidade de ser a luz nessa geração, e a luz é a tua essência, a luz é a tua resposta, a luz é o teu amor, porque Deus é amor, e aquele que não conhece o amor não conhece a Deus. Espírito Santo, nós te convidamos a transformar o nosso caráter,
E te damos graças pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de tomar essa ceia, obedecendo a Tua palavra, praticando com prazer. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado nesse dia. E que o Senhor receba toda a glória. Somos filhos, mas filho legítimo é somente aquele que se rende a Jesus. Aquele que decide abrir mão da sua vida, dos seus fardos, dos seus vícios, dos seus pecados, das suas correntes, para andar na liberdade da palavra de Deus. Eu quero saber se tem alguém hoje aqui que quer se render a Senhor Jesus. Você que não aguenta mais e que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, que quer se dispor a sentar para ser discipulado, conhecer a palavra, mesmo com alguns erros. Cadê você? Eu quero que você se manifeste. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui até na frente, que eu quero orar com você, porque no momento que você se rende a Jesus, a Bíblia fala que Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele proíbe os demônios do inferno de atuarem na tua vida para te matarem, roubar e destruir. Porque Ele coloca um selo de processo, de aperfeiçoamento. Ele faz uma cerca ao teu redor com os anjos e acende uma chama com seu espírito na tua alma. Cadê você? Cadê você que se desviou dos caminhos do Senhor? Que está andando no pecado e quer se reconciliar hoje? Antes de tomarmos a ceia, eu quero te dar a oportunidade de se reconciliar com Jesus. Se você está aqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Ai, pastor, eu não tenho coragem de ir na frente, eu tenho vergonha. Meu irmão, tenha mais vergonha de viver com a imagem que o diabo tem zombado de você. Não tenha medo, não tenha vergonha de ostentar a bandeira do céu e de desfrutar da imagem do Filho de Deus no meio das trevas. Mas se você tem dificuldade, pede para alguém aí do teu lado, assim, ó, pega na minha mão, vamos ali comigo ali na frente receber uma oração. Porque essa oração vai transformar a tua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, uma próxima oportunidade. Vamos partir para tomar a ceia. Eu quero pedir ajuda dos servos que servem a ceia todos os meses. Só que dessa vez nós não vamos levar a ceia até você. Você precisa ter uma atitude de fé. A atitude daquele que está pronto a abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Jesus. Que está pronto para renunciar o teu querer. E você quer fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sei que um culto pode transformar a vida de uma pessoa. E o culto de ceia é um momento excepcional, é uma oportunidade extraordinária, sobrenatural, de ativar o prazer na minha alma. Não pelo fato de não ter pecado, mas pelo fato de, apesar de pecar, Ele me concedeu uma oportunidade de fazer parte do corpo e do sangue, comendo e tomando da ceia. O pão representa a igreja representa o corpo de Cristo, o suco de uva representa o sangue que justifica, que transforma e limpa toda a marca de pecado. Fica aqui na frente os irmãos, fica um de cada lado aí. Vai saindo do teu lugar, da frente para trás, vai saindo aqui, vem pegar a ceia. Vem a tua ceia, mas venha com o coração decidido. Vem orando e fala assim: Senhor, a cada passo que eu der, que seja um cativeiro, um grilhão, um pecado que está sendo anulado na minha alma, pelo sangue de Jesus. Seja um momento de transformação, um ambiente de cura na minha vida. Faz com alegria no teu coração. Oyeleba sunyereleba, haralagadamana suyereleketereleba. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Nós te amamos, te exaltamos e damos lugar à Tua vida. Gera em nós vida com vida em nome do Senhor Jesus. Vai ficando de pé em nome do Senhor Jesus, você que já pegou a tua ceia.
Enquanto o pessoal serve os ministros do louvor, olha aqui para mim, igreja. Não tome a ceia ainda, não abra. Aqui nas minhas mãos, para quem não sabe, eu tenho um chofar. Não é um berrante, não é um chifre. É um instrumento que a Bíblia, que está relatado na Bíblia. Esse chofar que eu comprei em Israel, lá dentro dos muros de Jerusalém, em uma das minhas viagens, não lembro qual, acho que foi na segunda vez que eu fui. Esse chofar não é um chifre de carneiro, não é um chifre de boi, é um chifre de antílope. A Bíblia chama esse antílope de corça. É um animal que vive nas regiões áridas daquele lugar. E para que esse instrumento estivesse aqui, uma vida foi ofertada. E a Bíblia fala, meu irmão, que Jesus virá para resgatar a sua noiva, a sua igreja, ao som de trombetas. Mas não é trombetas fabricadas por mãos humanas. Não é aqueles trompetes que o homem fabrica na indústria musical. São trombetas espirituais semelhantes a estas. Trombetas que têm a sua existência marcada por uma vida ofertada para que elas existissem. E esse instrumento, ele é citado na Bíblia. E toda vez que esse instrumento, toda vez que essa trombeta é tocada na Bíblia, tem propósito. Dentre os muitos propósitos, um deles é chamar a igreja ao arrependimento. Eu estava lá no meu escritório orando antes do culto, como eu faço todo domingo. E o chofar estava ali, guardado, há muito tempo naquele lugar. O Espírito Santo falou comigo: toca o chofar. Então eu toquei lá, e uma glória acendeu a minha imagem. Ou seja, um fogo começou a queimar na minha alma. O Espírito Santo falou: toca o chofar. E eu vou tocar o chofar mais uma vez. E o propósito hoje não é de te deixar arrepiado, não é de atrair tua atenção. O propósito hoje é de ativar a tua alma na conexão com a vida. O propósito de você ouvir o som do chofar agora é levar a tua alma ao arrependimento. Um dos toques do chofar na Bíblia é: arrependam-se. João Batista batizava as pessoas, falando para elas se arrependerem. Jesus se batizou mesmo sem pecado. Nós nos batizamos porque somos pecadores. Nós estamos aqui agora praticando a palavra porque temos convicção de que somos filhos de Deus, que temos a imagem e semelhança do Pai no nosso caráter, que está sendo forjado todos os dias. Não é porque somos perfeitos, é porque somos pecadores. Só se arrepende aquele que peca. Não importa o grau de pecado que a tua alma está vivendo neste momento. O importante é que o som do chofar, você vai gerar um arrependimento genuíno na tua alma e vai decidir: eu quero de volta a chama da imagem do Filho de Deus, que o inimigo tentou me roubar, me atraindo para os laços do pecado. Saia daqui hoje decidido a praticar a palavra. E amanhã, ou no teu próximo momento de devocional, quando você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você assim: faça isso e eu vou te mostrar que eu existo na tua vida. Faça isso, que o prazer que você gera, que você sente em me obedecer, será recompensado. Porque quando Deus sente prazer no Filho, Ele envia poder, Ele envia unção. Unção quebra o jugo, unção abre os olhos, unção direciona, unção sustenta na salvação. Estejam atentos a ouvir. Sejam tardios no falar. Sejam tardios no irar-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus está ao alcance de todos nós.
Arrependa-se em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos arrepender. Alguém dá uma ceia para mim, por favor? Levanta a tua ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus, consagramos a Ti neste momento esse pequeno pedaço de pão sem fermento, esse cálice de suco de uva, como instrumentos espirituais que representam a imagem de Cristo, do Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do amor, do poder, a semente que me fez filho, a oferta da cruz do Calvário que me torna semelhante ao Filho de Deus, a essência que eu destilo é de filho, a luz que eu resplandeço é a de Cristo. Eu consagro a Ti, Senhor, o ato de praticar a Tua palavra, rendendo minha alma a Ti, me arrependendo de pecados, dos pequenos aos mais graves, que o sangue de Jesus apague essa marca de condenação e que a minha mente seja convicta de que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu posso resplandecer a luz de Jesus nessa geração. Eu não vou ficar escondido, eu vou ficar no lugar mais alto, não por vaidade, mas para que Jesus seja exaltado pela minha vida. As pessoas vão olhar para cada um de nós e vão ver um filho que brilha Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai ver luz. As pessoas não vão olhar para você e ver trevas se multiplicando. Você é luz de Cristo nessa terra. Você é filho de Deus com convicção. Pai, nós queremos comer e beber do cálice, comer do pão, estabelecendo a nossa aliança contigo e declarando que somos filhos, que somos da Tua igreja, que todos aqueles que o inferno roubou nesse dia, que todos aqueles que o inferno conseguiu afastar desse culto, sejam alcançados pela Tua misericórdia. Enquanto nós nos reunimos aqui para Te adorar, que o Senhor visite aqueles nossos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje. Visita eles com o perdão, com a misericórdia. Visita eles com a provisão, com o amor, com a saúde. Visita eles, Senhor, com a fome da presença, com a sede da palavra. Visita todos nós com a libertação de nossas mentes e que a Tua luz resplandeça do nosso interior, em nome do Senhor Jesus. Abre a Tua ceia. Come do pão. Come do pão, mas arrependido. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Cada um olhe para dentro de si, analise a si mesmo e se arrependa. Eu sei que tem pecados conscientes e inconscientes, e nós fazemos isso, querido, para a glória do nome do Senhor Jesus. É um pequeno pedaço de pão. Em tudo o que formos fazer, fazemos para Jesus. Comemos essa ceia para celebrar Jesus, para lembrar que Ele reina, Ele vive eternamente sobre as nossas vidas. Então coma desse cálice. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo pelo que eu fiz, pelo que deixei de fazer, pelos pecados que pratico, que pratiquei, que praticarei. Não é pelo mal que tenho em mim, mas pelo pecado que ainda habita em mim. Espírito Santo, eu me rendo à mercê da Tua vontade. Que o sangue de Jesus, que o corpo de Cristo purifique a minha alma e que a Tua luz resplandeça. Bebe do cálice. Jesus disse: este é o cálice da nova aliança, que é derramado para a justificação do pecado de todos. Ele morreu, o seu sangue foi derramado, e esse cálice representa o sangue da justificação. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e por causa do seu sangue derramado houve a ressurreição. Por causa do sangue derramado Ele nos faz filho, e por causa do sangue derramado Ele nos dá o direito de viver eternamente com Ele.
Ele ressuscitou. Somos co-herdeiros da herança de filho com Cristo. E como filhos temos direito à eternidade no Pai. Beba o cálice com alegria no teu espírito, porque os céus estão rasgados e há uma voz quebrada. Estes são os meus filhos em quem me alegro. Estes são os filhos que me dão prazer. Alegre-se, igreja, seja feliz em Cristo Jesus. Levante as tuas mãos para os céus. Ou melhor, segura na mão do teu irmão. Fecha os corredores. Toca em alguém.